E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Graças ao santo bom Deus. E o senhor, como vai? Tudo tranquilo. Amém. E aí, Julião? Tudo certo, graças Julião a ficando Deus. cada vez mais forte. Olha os braços do Júlio crescendo ali. Estamos voltando. Em plena estamos TPC. Em TPC, plena TPC, em o plena cara ele já TPC. vem que nem uma parede andando assim, né? Eu falei, é o Júlio. Rapaz, Já mudou, né, cara? que coisa Já interessante. mudou. Que Só de TPC treinar, né, boa, Julião? Daqui a pouco dá pra comparar com você. Mas por enquanto ainda não dá, não. O Júlio já passou. Você é... Foi pouco tempo que eu Sacanagem. fiquei mais pesado que você. Então Não. já Treinou bem a semana, foi. irmão? Semana foi mais difícil, viu, Rê? Eu A tive semana uns... pra mim foi bem difícil. Cara, eu dormi mal e bagunçou a vida, sabia? Aquela sensação que você acorda de manhã que tua cabeça ficou no pé da cama, cara. Impressionante. Não, isso é muito ruim. O meu encheu o joelho. Encheu o joelho, Gil? Encheu o joelho de novo. Eu acho que o correr essa semana também. Eu vi né? ele Também, tirando Correia uma aguinha tirou. lá. 75 ml, Drino. Nossa, deve ser a semana do joelho, né? Deve estar em promoção, mano. Essa semana vamos Devia encher. ter Os joelho em lesionados. promoção, né? Boa. Dia da promoção do joelho. Nossa, eu ia estar no primeiro da fila ali, ó. Eu chegar meia-noite do dia que antecede. Mas você acha que é um caminho inevitável a alta performance levar as pessoas a terem problema no joelho? Você acha que o joelho, assim, uma brincadeira, você acha que o joelho foi uma articulação mal projetada por Deus? Não, Renato, que eu acho que na verdade a gente começou a treinar numa época que não tinha tanta informação, né, velho? Então o que a gente ganhou na nossa vida foi por esforço. Sim. Fora também as máquinas, né? Né? Cara, Exatamente. os leg press de exatamente. antigamente, Oh, tinha uns leg press quadradinho, com umas basezinhas pequenininhas. Nossa, não as sei bases se só você põe o lembra. pé assim, paralelo e bem. Parece uma Exatamente. capa de caderno, né? Não, e a gente treinava, socava, cara, supino 8 bolacha, 9 bolacha, numa época que a galera, né, não tinha tanta informação. E é aquelas pirâmide crescente e decrescente. Aí você começava, série de 20, aí até 8, aí subia, descia até 20 de novo. mas eu A gente acho treinou muito, cara. uma coisa que me ferrou bem também o joelho. Já tava meio ferrado, mas que me ajudou a ferrar mais o joelho foi simulador de escada. Escada e agachamento, Sério, não bicho. tem igual. Simulador de escada. Fazia 1 hora de escada todo dia. Foi gastando. Sei lá se foi gastando ou se eu não fazia a pisada da forma correta. Na hora que você ia ali, pô, faz 1 hora de escada numa boa velocidade para ver quantos degraus você não sobe. Nossa. Isso é verdade. Agora, além disso, é uma época que a gente não tomou muito tenência daquilo que são as compensações. Por exemplo, a gente não se alonga tanto quanto os caras que hoje se alongam. A gente não tem nada comparador, tipo, liberação miofascial. Não, Hoje a galera tem essa noção. Que se você treina pra Nossa. caramba, você tá sentindo o teu músculo tá em espasmo, você procura um físio, faz uma liberação miofascial. Se você tá sentindo que tem um encurtamento persistente, pô, você faz uma cinesioterapia, ou então você faz um pilates. Hoje tem essa coisa. Na nossa época era, vai porrada mesmo. Hoje, ó, eu consigo me organizar hoje para conseguir fazer liberação miofascial 1 vez por semana. Hoje, com 42 anos, tendo 30 e tantos anos de treino nas costas. Cara, que articulação que aguenta? Então eu acho que a musculação, para mim, é o esporte mais seguro que tem. Porque é sob controle. Pensa o seguinte, quando eu tava ruim do cotovelo mesmo, eu ia treinar com o Júlio, e eu conseguia treinar e não sentia dor. Ou seja, tem como fazer seguro. A questão é, também tem como fazer displicente. Se você for para uma academia para ficar jogando peso pro alto, você vai moer a tua articulação e você vai achar que você está fazendo certo. Porque, né, o que você sente de esforço que você faz acaba te gerando uma sensação de resultado ganho, né? Pá, então se eu me o que eu arrebentei, mais vou vejo ganhar. hoje. Por várias vezes eu fui no Instituto Biodelta do professor Santarém lá. Bem lembrado. Cara, e assim, é lindo de ver o trabalho que o pessoal do Instituto Biodelta faz, porque você vê pessoas chegando lá de cadeira de rodas. Sim. Então, você vê pessoas da terceira idade, principalmente, mas você vê indivíduos com N problemas chegando de cadeira de roda para fazer musculação. Sim. Aí você acha que ele está indo ali fazer uma fisioterapia, ou ele está ali fazendo... Não, cara, ele está indo ali e o professor que está ali atendendo ele, o objetivo dele é treinar a pessoa. Uhum. E aí quando você vai num instituto como esse, vê as pessoas treinando com o máximo de limitação que elas têm, mas treinando, você descobre que a única forma mesmo é a musculação. E você percebe uma coisa, né? Você falou, lembrou que o Instituto Biodelta também, o professor Santarém, ele desenhou máquina, né? Muitas. Sim.
E aí, eu lembro que uma vez eu tava na residência de ortopedia, acho que eu era R1 ainda. Eu testei umas máquinas lá muito diferentes, cara. Sim. Que não, só existe lá. Sim, exatamente. Só tem lá. Para um propósito extremamente específico, né? Que eu acho que Ali. E aí os caras falam assim, não tem como isolar. Lá, né? Vamos começar do zero e vamos ensinar esse povo biomecânica, vamos ensinar anatomia. Porque é umas biomecânicas de café com leite, né? De botequim que, pelo amor de Deus, né? E ele colocava aqueles eletrodos lá na pessoa e mostrava o nível de ativação. E você sabe que eu tava no R1 da ortopedia e aí saiu uma notícia de um médico que tinha falado que leg press tinha que ser proibido, porque o leg press ele faz mal. Cara, Meu Deus do céu. Eu vi isso também. Você Teve uma lembra? época disso Isso. também. Que Foi. queriam abolir o leg press. Não faz o menor sentido. Não, o menor sentido. E eu acho que o Dr. Santarém ele devia ter agachado e chorado quando escutou essa pessoa falar isso. Porque é uma ignorância tremenda em relação ao esporte, é uma ignorância tremenda em relação à anatomia, é uma ignorância tremenda em relação à biomecânica. Não, o Dr. Santarém tem um leg press lá muito diferente. Uhum. Cara, é muito diferente. Como que é? Ele não é um leg press como se fosse um carrinho. Ele lembra um pouco um leg press de pêndulo, Sim. mas com um esforço mecânico totalmente diferente. Cara, é só indo lá pra ver. Eu acho que a gente devia dar um pulinho lá um dia. Eu vou ligar pro Dr. Santarém lá pra gente mostrar Dá algumas uma coisas passada diferentes. lá. Bem legal. Eu acho um tour legal. Eu acho um tour legal e assim, ali tá a história da musculação do Brasil, né? O professor Santarém, Com meu certeza. Deus do céu. Não, quem da nossa época não fez um curso de musculação com o professor Santarém? É exatamente. Quem não fez, Quem né? não fez é que não cursou musculação. Não cursou musculação. E o professor tá lá, tá? Tá lá até O hoje. doutor Santarém lá, tá lá até hoje lá. Você sabe que acho que em 2018 eu dei uma aula com ele num congresso e ele foi falar de uma coisa que eu olhei o tema da palestra dele, era uma coisa tão simples, tão elementar, tão básica assim. E eu fiquei curioso, falei, caramba, o que será que ele vai falar, né? Mas como que será que ele vai falar? E assim, ele falou uma coisa, ele simplificou tanto as coisas que é como se ele tivesse elucidado um monte de coisa extremamente complexa de uma maneira muito simples. Foi ali que eu percebi que o importante que você comunicar com as pessoas, né, aquilo que são os atributos técnicos, científicos, não é o detalhe ou a coisa muito minuciosa. É você transformar aquilo numa linguagem simples. Ele deu uma aula que eu fiquei pensando, acho que uns 2, 3 dias assim, caramba, o que esse cara fez? Foi um show. E foi para falar uma coisa extremamente simples, mas um ponto de vista, de uma maneira que eu nunca tinha olhado antes. Verdade. Isso é verdade. E assim, ele simplifica a coisa e ele gosta muito da aplicação prática. Isso que é legal. Ele sai da teoria e já vem para aplicação prática. Que acho que é o necessário em esporte, né? Você sabe, o Roberto Simão, professor Roberto Simão, lá do FRJ, né, que, deu aula para caras fera hoje que seguem a carreira acadêmica, então o Belmiro, que a gente sempre fala, né? Ele fala que educação física, cara, muita coisa você faz com cronômetro e contagem, né? Você tem que testar. E ele fala mais, ele fala, profissional de educação física tem que ter o calção sujo. Cara, Roberto Simão falando. Aí você vai ver quem que é o Roberto Simão. É um baita atleta de judô, já jogou por alto metade dos caras para frente. Tem a experiência de Olimpíada, então é outro nível. Você vê que ele não só é o maior publicador, né, na área de exercício resistido da América Latina e, portanto, do mundo, mas ele tem uma carreira atlética que é tão expressiva quanto. Porra, um cara, né, fazer uma carreira no judô, né, chegar em nível de Olimpíada, eu acho que é tão difícil quanto você fazer um mestrado, doutorado e virar professor, professor titular de uma cadeira na universidade. Pelo amor de Deus.